Vamos lá, né? Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nessa noite um pouco gelada em Recife, né? Gelada é força de expressão, um pouco chuvosa, né? Mas aqui, quando chove um pouquinho, a gente está frio, né? Para o nordestino, né? Mas é o mês de março, é sempre bom que março chova um pouquinho, né? Isso é muito bom para a lavoura, né? A gente fica muito feliz. Mas é um prazer ter todos vocês aqui. Mais uma vez eu agradeço, né, em nome do LICA, da universidade, né, todo o apoio que o Walter está dando nessa implementação dessa máquina extraordinária lá no LICA, né? E mais uma vez agradeço muito mesmo o apoio do Japão, né? Se hoje, né, a Universidade Federal de Pernambuco, né, em nome do LICA, né, ela tem as ômicas, né, que vai da genômica, da proteômica, da metabolômica, da imunômica, né, todas essas ômicas que hoje passam a ser importantes na pesquisa clínica, né? Eu tenho que agradecer muito ao Japão por todo o apoio e várias fontes, né? Tanto da Universidade de Nagasaki, né? Quanto a JICA, né? Que é parceira nossa desde o início do LICA, né? Então, o LICA surgiu com uma parceria muito forte com a JICA e continua, né? E, mais uma vez, eu agradeço muito a JICA, né? Por todo esse apoio que está nos dando, né? Eu não posso nem falar em nome do Pedro Miguel, né? Mas como é um irmão querido, viu, Pedro? Né? Eu falo aqui, eu te agradeço muito, porque, na verdade, né, o LICA, né, faz parte, né, do complexo da Fiocruz, Pernambuco. Nós estamos no prédio da Fiocruz, que está no campo da Universidade Federal, e o Pedro vem dando um suporte assim, extraordinário, né, a todas as intervenções do LICA, né, na área de saúde do nosso estado. Então, um grande parceiro, né? Viu, Pedro? Eu não posso falar em teu nome, mas te agradeço muito, né? E como sempre, né? Vamos trabalhar bem muito próximo para tentar melhorar a qualidade de vida do nosso povo, né? Então, eu queria muito agradecer ao Fiocruz, né? Agradecer ao nosso reitor, né? O nosso reitor Alfredo, né? O vice-reitor Moa, que também nos dá um apoio muito forte, né? Nas atividades do LICA, né? Que vem se realizando nesses últimos anos, principalmente durante a pandemia. Muito obrigado, Alfredo. Muito obrigado, Moa. Moa é Moacir, viu, gente? É conhecido aqui como Moa, entendeu? Assim, uma pessoa, um pesquisador assim, excelente. E é claro, né, que o que hoje a gente vai demonstrar, para mim, é uma coisa muito importante, né, que é as aplicações de espectro de massa em proteômica, né, pesquisa clínica. Eu acho isso é realmente extraordinário. Eu acho que é uma ponte de um iceberg maravilhoso. A gente só fala em iceberg com coisa ruim, né, mas eu acho que um iceberg aqui que mostra como você vão ver na palestra do Mariana, vai ser realmente uma das ferramentas maravilhosas do nosso século, onde a gente pode explorar de várias formas, né? Márcio, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui, né? E, mais uma vez eu repito, né, que isso aqui é um sonho, né, de amigos, né? E não, faz um bocado de tempo que os amigos vêm conversando, né? E por uma via ou outra a gente teve que ir ao Japão para concretizar o nosso sonho, né? Mas isso é muito legal. Viu, Márcio? Eu te agradeço muito, né? Eu passo a palavra para você e peço para você apresentar Obrigado, a Mariana. não, Obrigado. obrigado, primeiro, boa noite para o senhor, boa noite para todos os conectados, né? E todo mundo que se conectou aí com a gente e os que ainda vão se conectar aí durante, né, a apresentação. Deixa eu pegar primeiro um gancho aí quando você falou do sonho com os amigos, né? Sonharam juntos, né? Nós tivemos Isso. também, nós temos, né, em comum um grande amigo também que acredito que está com a gente conectado aí também, que é o Rodrigo Cunha. Então Isso. deixar Eu ia falar com registrado, ele. não é? Deixar registrado aqui também os agradecimentos a ele e à equipe da Altex, né, Isso. que ajudou muito a gente nesse processo aí, né, localmente, na figura da Manuele França, né, que está aí com a gente, né, sempre aí dando todo o suporte para a Waters, né? A Altex é uma parceira sensacional aí no Nordeste, né, já há algum tempo. Então, um sonho dos amigos, né, que Isso. trabalharam juntos Excelente. aí para que para que isso se concretizasse, né? E hoje a gente vai falar um pouco, a gente já falou um pouco, né? Já tivemos aí o Dr. Michel Mugo falando um pouco da parte de metabolômica, né? E hoje a gente vai falar um pouco de proteômica com a doutora Mariana, né? Antes de passar a palavra para ela, só complementar um pouco o que a gente vem falando, né? Quando a gente pensa em soluções, né, para diagnóstico clínico, né? O Zé Luiz Consou sempre muito bem coloca nas palestras que a gente tem muitas perguntas sem resposta, né? Então a gente tem muitas respostas aí para correr atrás dessas, muitas perguntas para correr atrás das respostas, né?
E a gente falou como a metabolômica pode ajudar a gente a encontrar essas respostas, né? E hoje a gente vai ver como a proteômica pode ajudar também, né? E é importante a gente entender que são técnicas complementares, né? Então, assim, muita gente pergunta para mim, né, tal, fala assim, poxa, beleza, eu quero realmente, Márcio, assim, iniciar aqui a minha pesquisa, eu quero ir atrás de respostas de soluções para que o meu problema e tal. Metabolômica ou proteômica? O que eu sigo primeiro? Muito difícil de responder uma pergunta dessa, porque depende muito da pergunta, muito foco, né, que você quer primeiro, tal, e as duas são complementares, né? Difícil, uma não substitui a outra, é muito difícil você pensar numa resposta para essa. Então, assim, que bom que o Lica, né, se propôs, né, a investir numa plataforma que tenha a capacidade de responder tanto a parte metabolômica quanto a parte proteômica, né? O Synept é um equipamento que permite isso para a gente, né? Permite a gente trabalhar com essas duas técnicas complementares, enfim. Então, vai ser, eu acho que vai ser assim, um dos pontos positivos aí dessa plataforma é poder a gente brincar com essas duas técnicas aí e navegar nesses dois oceanos, né? Como eu falei, complementares aí. Vou passar para a doutora Mariana, vou ficar enrolando o pessoal, né? Mas não, por causa da hora, e vou passar para quem entende realmente do assunto de proteômica, né? Porque essa menina, eu vou deixar ela falar um pouco aí do currículo dela, de onde ela veio, né? Se formou e tal, porque eu sou um dos admiradores aí, tem vários admiradores número um, tá? Delas, vários, são vários número um, assim, tem vários. Um monte de gente que levanta a plaquinha, né? Tá, eu estou ali disputando também um deles aí, porque manja muito, uma pessoa super acessível, humilde, que entende pra caramba do que ela faz e por onde ela passa, ela sempre deixa pessoas elogiando o trabalho dela, dando boas referências e tal. Então, assim, é um prazer estar com ela hoje aqui, escutar um pouco dela falar sobre proteômica. Você falou que doutor Moacir é Moa para o senhor, né? Boa, Então, isso. doutora Mariana Fioramonte, para a gente é Mari. A gente chama de Mari. Então, Mas, é difícil chamar com nome e Por sobrenome. favor, me chamem de Mari. Mari, por perfeito, favor, esteja à vontade, Mari. Se quiser passar um pouco do seu currículo antes de começar a falar para a gente, por favor, à vontade. Tá joia. Boa noite a todos. Depois dessa introdução do Márcio aí, eu espero conseguir fazer jus agora essa propaganda toda aí, Márcio. Não sei se me ajuda, não, viu? Bom, eu sou Mariana, né? Sou especialista de aplicação de espectrometria de massas, né, na Waters. Eu estou na Waters já há quase 3 anos, tá? E antes da Waters, eu venho da academia, né? Então, fiz mestrado, doutorado na área de proteômica na Unicamp, com o professor Fábio Gozzo. Depois fiz um pós-doutorado ainda na Unicamp, com o professor Daniel Martins de Souza, no Instituto de Biologia. Depois fiquei 1 ano fora também, fui para a Universidade de Washington, então trabalhei bastante com proteômica antes de entrar na Waters e trabalhei por muito tempo com equipamentos da Waters fazendo proteômica, então eu espero conseguir dividir um pouquinho da minha experiência com vocês, agora que vocês estão com o instrumento aí, né, ajudar bastante vocês aí na pesquisa, tá? Quanto à palestra de hoje, né, eu tentei fazer 2 coisas, né, eu tentei colocar um pouquinho de introdução sobre proteômica, porque eu entendo que tem um público bem diversificado assistindo, tá, então vou falar um pouquinho de proteômica, e depois eu separei algumas publicações que eu acho que são representativas do que a gente consegue tirar de resultado aí na máquina de vocês, tá, então vamos lá, sem mais delongas, né? Vou começar falando então um pouquinho sobre proteômica mesmo. Então, a proteômica, né, a área da ciência que lida aí com a complexidade do universo das proteínas, né? Então, quando a gente fala em proteoma, né, o proteoma de uma célula, o proteoma de um organismo, nada mais é o conjunto de proteínas daquela célula, tá? Então, o nosso objetivo é detectar e quantificar essas proteínas, né, esse conjunto de proteínas de um sistema, né, podendo ser uma célula, um tecido e assim por diante, tá? O termo, né, proteomics, vem da fusão das palavras protein e genomics, né? Então, a gente puxa um pouco aí o gancho da genômica de identificar todos os genes de uma vez, então essa é a ideia da gente identificar todas as proteínas de uma vez, né?
E é isso que eu disse, né? A gente quer descrever um conjunto de proteínas expressados, né, por um genoma, né, pelas células, pelos tecidos, em um determinado tempo, em uma determinada condição. E até, né, comparar entre diferentes condições, comparar entre diferentes composições. Então, a gente pode, por exemplo, ver proteomas de diferentes organelas dentro de um mesmo tecido e coisas do tipo, tá? Mas, para a gente começar a pensar em proteômica, eu queria primeiro apresentar um pouquinho do desafio para vocês, tá? Então, eu quero primeiro falar um pouquinho da complexidade, né, dos proteomas, para a gente entender um pouquinho o desafio que a gente está entrando, tá? Então, o primeiro nível, né, de complexidade, o primeiro aspecto aí na complexidade que eu quero falar é com relação à diversidade de proteínas que a gente tem. Então, quando a gente pega, por exemplo, o genoma humano, né, onde a gente tem aí cerca de 25 mil genes, esses 25 mil genes vão quantificar cerca de 50 mil proteínas, porque, né, como vocês sabem, a gente tem mecanismos como, por exemplo, splice alternativo, onde a gente vai, então, produzir a partir de um número menor de genes um conjunto bem grande, né, de proteínas. Então, a gente já tem essa primeira complexidade, que é a composição muito grande, né? Uma grande variedade de proteínas, né? Ainda, né, pegando o exemplo aí do proteoma humano, né? Essas proteínas ainda podem sofrer modificações pós-traducionais, né? Então, são modificações que podem ser reversíveis ou não, tá? E essas modificações levam a subvariantes dessas proteínas, tá? Então, a gente sai de 50 mil proteínas para cerca de 500 mil variantes pós-traducionais, quando a gente pega como exemplo aí, né, o proteoma humano. E por que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente pensa, eu quero identificar todas as proteínas que tem em humano, por exemplo, tá? Provavelmente a gente vai estar trabalhando com um conjunto dessas proteínas. Então, vamos pegar como exemplo fosforilação. As proteínas que são fosforiladas não vão estar todas fosforiladas ao mesmo tempo. Então, se a gente está estudando uma situação de estresse, uma doença, então você vai ter proteínas e vias que vão ter essas fosforilações ou não. Então, essa diferença, né, entre as modificações vão variar bastante de acordo com o sistema que a gente está estudando, tá? O outro aspecto, né, com relação à composição do proteoma, é que cada tecido vai expressar um conjunto único de proteínas, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, células de fígado e células de cérebro, o conjunto de proteínas expressos ali são, lógico, existe uma intersecção, mas eles são distintos, tá? A gente tem proteínas que são expressas só, por exemplo, nos neurônios e proteínas que são expressas, por exemplo, só em células de fígado, tá? E assim por diante. Ainda, né, pensando em outro aspecto da complexidade do proteoma, é quando a gente pensa na concentração dessas proteínas, tá? Então, em proteômica, a gente fala bastante de faixa dinâmica, tá? A faixa dinâmica nada mais é essa diferença de concentração das proteínas dentro de um sistema. Então, vamos pegar, por exemplo, um sistema de cultura celular, tá? Então, a gente vai ter que determinadas proteínas vão ter um pequeno número de cópias e outras proteínas vão ter muitos números de cópia dentro da mesma célula, tá? O exemplo mais extremo que a gente conhece, e é um dos sistemas que a gente mais gosta de estudar em proteômica, é o plasma humano, tá? O plasma humano, ele tem uma diferença de concentração nas suas proteínas de até 10 logs, tá? 10 ordens de magnitude. Então, o que eu quero dizer com isso? Que da proteína menos concentrada para a proteína mais concentrada, a gente tem uma diferença de concentração de 10 bilhões de vezes. Então, olha só, né? Se a gente está interessado em estudar uma doença, por exemplo, vai analisar plasma, via de regra, as proteínas que a gente quer nunca vão ser as mais abundantes, né? As que a gente está interessado é ver aquelas proteínas que estão em menor quantidade, tá? Então, aqui já é um alerta para a gente que toda vez que a gente estiver fazendo um experimento de proteômica, é muito importante, né, a gente pensar num preparo de amostra de maneira que a gente consiga favorecer as proteínas que a gente quer analisar, tá? Quando a gente for fazer o treinamento, a gente pode discutir tudo isso com mais detalhe, mas é sempre bom ter essa preocupação em mente que as proteínas tenham, sim, uma diferença de concentração, e se a gente tiver proteínas muito concentradas, elas acabam atrapalhando um pouquinho a análise daquelas que são um pouco menos concentradas, tá?
Além disso, a concentração dessas proteínas pode mudar com o tempo ou com a situação. Então, né, numa situação onde a gente está comparando um indivíduo saudável e um indivíduo com alguma doença, né, a gente vai ter, então, essas diferenças de concentração, que é algo interessante, no final das contas, para a gente estudar, tá? Só como exemplo, né, dessa diferença de concentração, então eu coloquei a concentração aqui de algumas proteínas, né, na verdade, a quantidade de algumas proteínas, tá? Então, vamos pegar 2 exemplos extremos, né? Vamos pegar essas proteínas que a gente chama de housekeepings, né, que são essas chaperonas, né? Onde a gente tem aí cerca de 6 às 10 à quinta, a 6 às 10 à oitava cópias dessas proteínas em uma célula, tá? E aí, quando a gente vai aqui para fatores de transcrição, por exemplo, as concentrações são muito baixinhas. A gente chega a ter proteínas que têm apenas 100 moléculas por célula, tá? Então, a gente saiu aqui da ordem de milhões de moléculas para 100 moléculas, tá? Então, bem importante a gente se atentar a esse fato, tá? Então, muito importante a gente conhecer o sistema que a gente vai estudar, tá bom? E mais um aspecto, né, da complexidade aí do proteoma é quando a gente pensa que, além de tudo, né, então, além dessa variedade de composição, dessa diferença de concentração, essas proteínas ainda têm uma estrutura tridimensional, tá? A estrutura dessas proteínas geralmente vai estar relacionada à função dessas proteínas. Então, a atividade de uma proteína vai estar sempre muito relacionada à estrutura tridimensional de uma proteína, né? Se a gente lembrar lá das nossas aulinhas de bioquímica, né? Então, a gente tem estrutura primária, né? Que nada mais é a sequência de aminoácidos. A estrutura secundária, onde a gente tem, então, através da interação de hidrogênio, né, a formação das estruturas de folha beta e alfa-hélice, e a estrutura terciária, onde a gente tem, então, o desdobramento dessas folhas betas e alfa-hélice, formando, então, uma estrutura tridimensional. E essa estrutura aqui, né, que vai conferir função para a nossa proteína, quando a gente adicionar uma modificação, a gente muda a conformação dessa estrutura, e aí a gente pode mudar a função da nossa proteína, tá? E, por último, a estrutura quaternária, né, não menos importante, que é onde a gente tem, então, a interação entre diferentes proteínas através da estrutura terciária. Puxando ainda, né, o gancho aqui da estrutura quaternária, né, então a gente tem a formação de complexos proteicos, tá? E a formação, a interação, né, entre proteínas e proteína e proteína, aumentam ainda mais a nossa complexidade, né? Mas elas são de extrema importância, porque geralmente essas interações é que são responsáveis pelas vias de sinalização, pela formação de complexos importantes como receptores, poros, tá? Então, em clínica a gente fala muito de receptor, né? Para a gente ver a interação com drogas, agonista, antagonista. Então, são esses complexos proteicos que são esses receptores, tá? Então, é bastante importante a gente lembrar que existe aí uma estrutura associada, tá? E que essas proteínas estão interagindo. Então, eu vou mostrar para vocês também lá na hora que a gente for ver, né, as publicações, que a gente pode, por exemplo, usar algumas ferramentas combinadas com espectrometria de massas para, por exemplo, identificar quem são os parceiros de interação num complexo proteico como esse daqui, por exemplo, tá? De maneira resumida, né, então, a gente tem aí que o proteoma é bastante complexo em composição, em concentração, né, nas diferentes modificações. Então, é muito difícil a gente analisar um proteoma inteiro de uma vez. A gente sempre vai precisar simplificar o nosso proteoma, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tem o proteoma do homem, né? Ele não foi feito todo de uma vez, né? A gente tem aí, a gente vai separar por tecidos, a gente consegue fazer preparos de amostra para separar por organelas, por exemplo. Então, existem uns preparos que a gente usa centrifugação, para separar as diferentes organelas de um tecido, e também dentro, na hora que a gente for adquirir o nosso dado, existem algumas formas também da gente separar um pouco os nossos peptídeos já, então agora a gente não está mais falando de separar o proteoma, mas também de simplificar um pouco a nossa amostra para que a gente possa amostrar o máximo possível as proteínas que estão no nosso sistema, tá? Falando nisso, né, então, como que vai ser
um workflow, né, quando a gente estiver fazendo uma análise proteômica, tá? Então, aqui um resuminho, né, de como vai ser, qualquer análise proteômica vai ser bem parecido com isso, tá? Onde a gente vai ter, então, o primeiro passo é a extração das nossas proteínas, tá? Então, uma vez que a gente já tem as nossas proteínas, nosso experimento de proteômica começa aqui, tá? Então, nós vamos fazer a digestão dessas proteínas, tá? A gente pode fazer ou um gel, 1D ou 2D, recortar essas bandinhas do gel e fazer uma digestão, tá? Ou então a gente pode fazer uma digestão direto em solução. Então, nós vamos usar enzimas para fazer a digestão. Então, nós estamos pegando as proteínas, né, que são macromoléculas, quebrando em pedacinhos menores, que vão ser os nossos peptídeos, tá? E é esses peptídeos que nós vamos fazer análise, então, de LC-MS, tá? No LC-MS, a gente pode ter duas abordagens, tá? Uma cromatografia simples, onde a gente tem um sistema de UPLC simples antes, né, do que o TOF, por exemplo, tá? Ou um sistema 2D, que é o sistema que a gente está colocando aí, né, o M-Class com cromatografia 2D, que é uma das formas que eu mencionei da gente simplificar um pouco a amostra e conseguir amostrar mais os peptídeos e detectar mais proteínas, tá? Então, vamos fazer a separação utilizando, então, um nano PLC, tá? A proteômica a gente sempre vai usar a escala nano, tá? A aquisição dos dados utilizando, então, o espectrômetro de massas, tá? Um QTOF, no caso de vocês têm a máquina mais potente, né, que a gente tem para oferecer para vocês, que é o Synapt, então, vocês estão muito bem assessorados e equipados aqui. Vamos pegar esses espectros, né, que a gente obteve aqui na análise de MS, MS, e fazer uma busca em banco de dados e usar esse mesmo programa para fazer a quantificação dessas proteínas, tá? Eu vou, como, né, eu não participei do seminário do Michael, mas eu assisti o vídeo depois, e eu vi que teve bastante perguntas sobre preparo de amostra, então vou falar um pouquinho de cada uma dessas etapas, tá? De maneira bem simples, bem resumida, antes da gente falar das aplicações em si, tá? Então, começando aqui primeiro, né, nessa parte de extração e digestão de proteínas, tá? Então, como é que vai ser, de maneira geral, um preparo de amostra em proteômica, tá? No primeiro passo, a gente precisa extrair as proteínas do nosso tecido ou da nossa célula, tá? Geralmente, a gente usa alguns tampões que têm detergentes de lise ou agentes calotrópicos, que são reagentes bem comuns, assim, em laboratório. Por exemplo, a ureia, o SDS, tá? A gente também tem um reagente que a Waters fornece, que é o Rapgest, e esses reagentes a gente pode combinar com a sonicação da amostra para a lise aí da membrana das células, tá? Ou das paredes celulares, dependendo do material que você está estudando, tá? E liberação dessas proteínas para a solução. Esse mesmo tampão vai ter a função de desnaturar essas proteínas, porque a gente quer que essas proteínas estejam o mais exposta, né, possível ao solvente, para que a gente consiga acessar os sítios de digestão. Então, a gente vai desnaturar as proteínas também, tá? Uma vez que a gente tem, então, as proteínas já desnaturadas e em solução, o próximo passo vai ser fazer a redução e alquilação, que eu vou explicar daqui a pouquinho com mais detalhes, tá? E a digestão enzimática, tá? Então, partindo aqui da redução e alquilação, na maioria das proteínas tem essas ligações que são ligações de disulfeto, tá? São ligações covalentes. Então, no nosso processo de digestão, nós vamos usar um reagente. O mais comum utilizado é o DTT, o TCEP é bastante utilizado também, tá? E esse reagente vai reduzir essas pontes de disulfeto, então vai desligar aqui essas pontes de disulfeto, e aí nós vamos fazer uma alquilação, utilizando 100% dos protocolos utiliza iodocetamida, tá? Que é um reagente que vai modificar aqui essas cisteínas para não deixar essa ponte se formar novamente, tá? Esse passo é bastante importante, porque se a gente não tira essas pontes de disulfeto, a gente acaba tendo o não desenovelamento completo das proteínas e a digestão acaba sendo prejudicada. Então, esse é o primeiro passo, propriamente dito, da nossa digestão, tá? Seguido, então, da redução e alquilação, nós vamos fazer a digestão proteolítica. 99% dos protocolos de proteômica vão utilizar a tripsina para clivar os peptídeos, tá? A tripsina, ela vai clivar sempre depois de lisina
e arginina. Essa é uma característica bem importante para a espectrometria de massas, porque lisina e arginina são resíduos de aminoácidos básicos, tá? Então, isso confere um fator de ionização legal para quando a gente vai analisar a proteína por eletrospray. Por isso que 99% dos protocolos usam a tripsina, porque aí a gente tem sítios de protonação em todos os peptídeos gerados, tá? Então, é bem conhecido, né, a reação com tripsina. A gente vai sempre fazer essa reação em pH básico, que é o pH ótimo da enzima, tá? 37 graus, e a maior parte dos protocolos vai fazer essa digestão overnight, tá? Lógico, existem outras enzimas com diferentes especificidades, tá? A gente pode usar essas enzimas para espectrometria de massas, só que aí elas não conferem essa característica de ter um peptídeo básico após a digestão, todos os peptídeos serem básicos após a digestão. Mas existem casos bem específicos onde a gente precisa utilizar outras enzimas. Por exemplo, existem proteínas que são bem pobres em lisina e arginina. E se a gente usar a tripsina, a gente quase não vai clivar essa proteína. Então, lógico, existem exceções onde a gente tem que lançar a mão de outras alternativas, tá? Mas, via de regra, o protocolo inicial, o primeiro teste que a gente sempre vai fazer, vai ser com a tripsina mesmo, tá? Como eu disse, né, todos os peptídeos resultantes, eles terminam em lisina e arginina, e aí eles conseguem ser protonados, tá? Então, isso ajuda na ionização por espectrometria de massas, tá? Voltando aqui para o nosso workflow geral, né, de proteômica, eu vou falar um pouquinho só de cromatografia. Eu sei que na semana passada o Michael falou bastante de LC-MS, tá? Eu vou falar um pouquinho só para a gente discutir um aspecto bem importante, que é para a proteômica, a gente vai usar a escala nano, né, e não a escala de UPLC, tá? Então, só relembrando, né, um pouquinho o que é a cromatografia líquida, né? Então, ele é um processo de separação físico-químico, né? Então, imagina que aqui vai ser a coluna onde a gente tem uma fase estacionária, né, uma fase sólida, tá? Então, imagina que esse frasquinho aqui com o líquido preto são os nossos peptídeos. Então, a gente vai passar esses peptídeos aqui nessa fase estacionária e eles vão interagir bem forte com essa fase, tá? E aí a gente tem que ir colocando solvente nessa coluninha para ir aumentando a força, solvente nessa coluninha, para que os nossos peptídeos comecem a interagir com o solvente mais do que a coluna. E aí a gente vai aumentando a força desse solvente para que a gente consiga desgrudar os peptídeos da coluna e separar esses peptídeos e eluir esses peptídeos, tá? Aqui um slide um pouquinho mais bonitinho, né? Então, imagina que aqui é a nossa fase estacionária e a gente tem uma mistura onde a gente tem peptídeos azuis e peptídeos vermelhos, tá? E aí a gente está passando aqui uma fase móvel na coluna a todo momento. Para peptídeos, a gente sempre vai usar a cromatografia de fase reversa, tá? Então, a nossa fase estacionária é mais apolar, e aí, então, a gente vai aumentando a concentração do solvente mais apolar, que é a acetonitrila. E aí, os nossos peptídeos começam a interagir mais com a acetonitrila do que com a água que estava passando. Então, a gente começa a separar esses peptídeos de maneira que vão sair em bloquinhos, tá vendo? Então, os peptídeos vermelhos vão eluir primeiro e depois os peptídeos azuis, que são os picos que a gente vai ver lá na nossa cromatografia, tá? Então, nós vamos usar uma cromatografia de alta performance, né? No caso, na escala nano, mas o sistema é bem parecido com esse. A gente vai ter uma bomba, né? Que vai bombear esse solvente através da coluna, fazendo a separação. E após a coluna, a gente vai ter um detector, que no caso de vocês, aí é um detector bem pequenininho, que é um espectrômetro de massas. Então, a gente vai ter o Synapt aí como nosso detector, tá? Detectando, então, todos os peptídeos que estão saindo, tá? E aí, aqui é aquele aspecto bem importante. Vocês têm dois sistemas aí, né, instalados junto com o Synapt. Então, a gente vai ter um sistema na escala UPLC, o sistema de vocês é o iClass, tá? Mas a gente tem outros sistemas nessa escala, tá? E um sistema na escala nano, que vai ser o M-Class, tá? A principal diferença entre eles aqui vai ser o diâmetro interno da coluna. Então, na escala UPLC, a gente vai estar operando aqui entre 1 e 2,1 milímetros de diâmetro interno da coluna, tá? E na escala nano, de 75 a 100 micrômetros, tá? Então, veja, a gente saiu de milímetros para micrômetros, uma escala bem menor. E aí isso possibilita que a gente use um fluxo bem menor
do que o fluxo com o PLC. Então, para a proteômica, nós vamos sempre ficar desse lado aqui, usando o nano, e aí as nossas vazões vão variar de 0,1 até 1 microlitro por minuto. O fluxo mais convencional, né, que a gente vai usar vai ser de 0,3 microlitros por minuto, aí no sistema de vocês. Então, 0,3 microlitros são 300 nanolitros, tá? Então, por isso que é a escala nano, tá? E aqui no PLC, que é o que vocês vão usar para metabolômica, a gente vai variar aí de 100 microlitros até 2 ml por minuto, tá? E por que a gente usa o nano, né? Então, como eu disse, a coluna é menor, o fluxo é menor, então a gente vai utilizar menos amostras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da sensibilidade, tá? Então, eu tenho esse gráfico aqui onde a gente tem o fluxo, né, a vazão em microlitro por minuto, e o ganho de sensibilidade. Então, quando a gente sai aqui do nosso UPLC para uma coluna de 75 micrômetros, tá, de diâmetro interno, num fluxo aqui abaixo de 1 microlitro, a gente ganha até 50 vezes em sinal. Então, isso é muito importante. O nano é utilizado para a gente ganhar em sensibilidade e poder usar pouca amostra, porque, via de regra, a amostra é um limitante em proteômica, tá? Então, só de maneira bem resumida, né? Nano PLC, a gente ganha em sensibilidade, tem um menor consumo de amostra, tá? Mas, por outro lado, o PLC, ele é um instrumento mais robusto e as análises vão ser mais rápidas, tá? Então, por isso que na metabolômica, que a gente não tem um fator tão limitante de amostra, a gente sempre vai usar o PLC, tá? E uma vez que a gente fez a cromatografia dos peptídeos, a gente espera ter esse perfil aqui de cromatograma bem bonitão, que é o que a gente vai ter quando a gente fizer as primeiras amostras aí no LICA, tá? Então, isso daqui é um cromatograma bem representativo de proteômica, tá? Diferente de moléculas pequenas, tá? O cromatograma de proteômica, ele é bem complexo, a gente tem bastante coeluição dos peptídeos, é bem comum isso, tá? Esse daqui é um cromatograma extremamente bonito de proteômica e vocês vão começar a se acostumar com a carinha desses cromatogramas aí nos próximos meses, tá? O Michael falou bastante de espectrometria de massas na última palestra, né? Eu vou só relembrar o que ele falou, né? Então, no nosso espectrômetro de massas, acredito até que ele usou essa figura, a gente vai ter um primeiro analisador, que é o quadrupolo. Então, aqui a gente vai transmitir todos os nossos peptídeos, tá? Então, lembra, a gente fez a digestão, temos os peptídeos, então agora a gente vai injetar isso tudo no LC-MS, tá? E aí aqui, no primeiro analisador, a gente vai selecionar ou deixar passar todos os nossos peptídeos. Na câmera de colisão, aqui a gente vai fragmentar esses peptídeos, e no segundo analisador a gente vai detectar os precursores ou então os fragmentos dos nossos peptídeos, tá? Traduzindo isso para a nossa realidade, né? Eu tenho aqui esse esquema bonitão do nosso Synapte. Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro analisador, que é o quadrupolo. Então, aqui a gente vai selecionar ou não os nossos peptídeos, tá? Aqui é a câmera de mobilidade e a câmera de colisão. Então, aqui é onde a gente vai fragmentar ou não os nossos peptídeos. E aqui a gente detecta, então, no TOF, os nossos precursores, né? Os peptídeos sem fragmentar ou então os peptídeos fragmentados, tá? E no último passo, né, do nosso fluxograma de proteômica, a gente vai pegar, então, esses peptídeos e identificar, então, pegar esses espectros de massas, né, que vão sair do Synapte e identificar esses peptídeos utilizando softwares automatizados para fazer isso, tá? Então, vocês vão ter aí o Progênesis, tá? O Protein Links também. Então, essas são duas plataformas que a gente vai usar para fazer isso de maneira automatizada, tá? Então, a gente vai ter lá os nossos peptídeos, né? E, no final, esses peptídeos, eles vão se fragmentar. Não se assustem com isso, a única coisa que eu quero mostrar aqui é falar que os peptídeos, eles se fragmentam de maneira preditiva, tá? Então, ele vai sempre se fragmentar na mesma posição aqui na molécula. E aí, a gente usa esses fragmentos, tá? Essa previsão dos fragmentos no software de busca em banco de dados, para poder fazer, então, a identificação de um peptídeo. Então, esse daqui é um espectro real de MS-MS, então, é um espectro onde a gente pegou o peptídeo, lá dentro do massas, ele fragmentou em pedacinhos ainda menores, e aí a gente consegue encaixar a sequência de aminoácidos aqui,
tá? Então, é isso que o Progênesis vai fazer, por exemplo, tá? Quando a gente for fazer o treinamento, eu vou ensinar vocês como é que o Progênesis faz isso com mais detalhes, mas hoje era só para a gente ter uma ideia geral de como isso funciona, tá? Então, esse é o nosso workflow geral de proteômica. Só um segundinho, que eu dei uma engasgadinha. Então, recapitulando, a gente faz digestão da amostra, vamos ter os peptídeos em solução, vamos fazer separação por cromatografia acoplada ao espectrômetro de massas. No espectrômetro de massa, nós vamos gravar os espectros de MS, que são os espectros dos peptídeos sem fragmentar, e de MS-MS dos peptídeos fragmentados. E esses espectros a gente vai para o programa e ele vai identificar e quantificar essas proteínas, tá? E aí, falando mais especificamente das aplicações, tá? Eu queria dar essa introdução só para a gente ter um panorama geral, né, do que é um estudo de proteômica. Então, falando agora mais especificamente das aplicações. Como eu mencionei, né, eu escolhi alguns artigos que eu acho que são representativos dos tipos de experimentos que a gente consegue fazer aí no instrumento de vocês, tá? Então, tudo que eu vou mostrar aqui foi feito com Synapt, foi feito com o NanoLC, então foi feito com o M-Class, tá? Então, eu escolhi artigos com diferentes abordagens para vocês verem todos os tipos, todos não, né? Para vocês verem alguns tipos de resultados que vocês podem tirar utilizando, então, o M-Class com o Synapt, tá? Então, a primeira aplicação que eu vou mostrar para vocês, então, aqui embaixo, ó, estou mostrando para vocês que tipo de aplicação é essa, tá? Então, esse artigo aqui traz uma aplicação de quantificação absoluta de proteínas utilizando um padrão interno. Falando um pouquinho, né, do workflow de proteômica primeiro, antes da gente falar do artigo em si, nesse trabalho, os autores tinham um extrato proteico, tá? E aí esse extrato proteico foi digerido, eles adicionaram um padrão interno, que é uma proteína exógena, uma proteína de outro organismo, e com base nesse padrão interno de concentração conhecida, os autores conseguem identificar as proteínas do extrato e quantificar absolutamente, ou seja, saber quanto tem de cada proteína dentro do extrato. Então, ele quantifica todas as proteínas com base nesse padrão interno, tá? E aí, falando um pouquinho mais específico agora do artigo, tá? Então, é uma feliz coincidência, porque o professor José Luiz falou que quer trabalhar com Covid, e eu trouxe 2 artigos de vírus, então, feliz coincidência. Então, o primeiro deles, né, onde os autores estudam o efeito de um produto natural, o Silvestrol, tá? Na inibição do vírus de hepatite E, tá? Então, esse produto natural aqui, tá? Essa molecona aqui, o Silvestrol, ela já é uma molécula que é conhecida, que tem um fator de inibição, né? Com vírus de Ebola e Zika, e então o autor resolveu testar, né? Qual é a atividade desse produto natural em células infectadas por hepatite do tipo E, tá? Então, o Silvestrol também já tinha uma atividade, já tinha uma ação conhecida, né, como antiviral da hepatite E por inibir, né, a enzima associada à tradução de RNA, mas aí o autor fez uma investigação qual é o impacto desse produto natural na expressão das proteínas, tá? Então, um dos resultados, né, que o autor obteve é que esse produto natural afeta negativamente, tá, a atividade da proteína MVP. Eu vou falar um pouquinho mais dessa proteína mais adiante, tá? Então, aqui só mostrando para vocês, né, o preparo de amostra que ele fez, então, resumindo tudo que a gente falou até agora. Então, o autor utilizou cultura celular dessa célula A549, tá? É uma linhagem de célula humana, e ele fez a infecção dessa célula A549 com o vírus da hepatite E. Então, essa célula foi cultivada por 24 horas na presença e na ausência do Silvestrol, tá?
E aí ele fez a extração dessas proteínas e fez a digestão nesse protocolo, que é justamente um protocolo bastante universal, né? Então ele usou DTT para reduzir as proteínas, tá? Iodocetamida aqui para alquilar e a digestão utilizando a tripsina, tá? Após a digestão, adicionou ácido, né, para parar a digestão e adicionou o padrão interno, né? Então, como eu disse, ele utilizou uma proteína exógena, ele utilizou um digesto DADH. Esse digesto é proveniente de levedura, então a sequência dos peptídeos não condizem com a mesma sequência de ADH de humano, tá? Então, por isso que usa uma proteína exógena, tá? E aí ele coloca uma concentração conhecida desse padrão para fazer a quantificação total das proteínas, tá? Ele fez, então, a aquisição utilizando um SYNAPT e, no final, o processamento do dado aqui utilizando o Progênesis, tá? Eu vou mostrar todos os resultados do artigo. Eu vou direto, então, para o resultado onde ele faz a quantificação da proteína. Voltou. Oi, falha técnica, gente. Tranquilo. Tranquilo, sem problema. Isso. Estão vendo a apresentação? Sim. Perfeito. Voltou. Sim. Só botar o pointer aqui de novo. Eu não sei até onde vocês me ouviram. Acho que foi até aqui, né? Isso. Tá. Então, esse slide aí. Tá ótimo. Então, né, adicionamos o padrão interno e aí a gente fez a identificação e quantificação das proteínas utilizando o Progênesis, que é o mesmo software que vocês têm aí, tá? E aí, né, olhando aqui um pouquinho para os resultados, né, ele identificou a proteína MVP, tá? Com 10 peptídeos, sendo 5 peptídeos únicos. Lembrando que essa proteína MVP está no meio de uma mistura de muitas proteínas, tá? Então, dentre as proteínas que ele identificou a MVP, tá? E aí, por que ele dá ênfase para essa proteína? Porque ela é uma proteína que está ligada à resistência a drogas em algumas doenças, tá? E aí ele viu que a ação do silvestrol interfere na quantidade dessa proteína. E aí vamos ver certinho como é que ele viu isso nos resultados, tá? Então, aqui em vermelhinho está o resultado de quantificação dessa proteína, tá? Como uma forma de controle. Então, aqui ele está comparando a quantificação na condição D3-, que são células saudáveis não tratadas com silvestrol, e D3+, que são células saudáveis tratadas com silvestrol. E aí ele vê justamente que não tem uma mudança muito grande da quantidade de proteína, tá? Ele tem um fold change de 1,2, né? Que é o quanto eu tenho de proteína numa condição comparado à outra. E a nova, né? Que seria o controle dessa quantificação, não é um valor que não é uma mudança que é estatisticamente significativa, tá? E aí, então, esse é o nosso controle, porque entre células saudáveis tratadas e não tratadas, o silvestrol não faz efeito nenhum nessa proteína. Mas, se a gente olhar agora aqui para o azulzinho, né, onde a gente tem células infectadas não tratadas, que é esse H-1, e células infectadas tratadas, que é esse H+. Olha, a gente tem uma diminuição da expressão dessa proteína. Então, olha que interessante, a gente diminuiu cerca de 2,5 vezes a quantidade da proteína quando fez o tratamento com o silvestrol. Então, isso está na conclusão, né, do artigo dos autores, né, que eles observam, então, que essa proteína, que é uma proteína ligada à resistência da droga, nesse caso, ela diminui quando tem o tratamento de células infectadas por hepatite E com silvestrol. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo de aplicação, onde a gente consegue identificar todas as proteínas, todas não, né? A maior parte das proteínas presentes no extrato proteico e quantificar todas essas proteínas com a adição de um padrão interno, tá? E aí ele mostra o resultado apenas para as proteínas que são mais interessantes do problema biológico que ele está trazendo, né?
O segundo exemplo de aplicação, também um exemplo com vírus, né? Então, agora ele também vai fazer a identificação das proteínas, mas ele vai fazer uma quantificação relativa. Então, ele vai quantificar relativamente entre diferentes condições, tá? Então, nesse estudo, os autores produziram neuroesferas a partir de células de humano, tá? E essas neuroesferas foram infectadas com o Zika vírus. E aí a gente vai fazer, então, a gente não, né? Os autores fizeram a comparação entre as células infectadas com Zika vírus e as células controles, né? Que são as células não infectadas, as neuroesferas, no caso, né? Então, como eu disse, né? Foram produzidas, né? Neuroesferas derivadas de células troncos pluripotentes, né? As IPS, e essas células foram infectadas com o Zika vírus. Aqui a gente tem algumas imagens, né, dessas neuroesferas, tá? E aqui já uns gráficos mostrando que o Zika vírus afeta já o desenvolvimento dessas células através da medida do tamanho dessas neuroesferas, tá? E também do número de células ao longo dos dias no cultivo celular. Então, aqui é o número de células por pocinho na cultura celular, tá? Então, a gente vê que a gente tem bem menos número de neuroesferas, desculpa, não é células. Então, a gente vê que a gente tem bem menos neuroesferas do que com relação ao controle, tá? Então, visualmente, a gente já consegue ver, né, que o Zika vírus atrapalha o neurodesenvolvimento, tá? Mas o objetivo do artigo é entender, então, molecularmente, né, o que está acontecendo. Então, foi feita aí a cultura 3D, e aí foi feita a extração tanto das proteínas quanto dos RNAs mensageiros para fazer proteômica e transcriptômica, tá? Então, eles utilizaram também um SYNAPT, utilizaram um experimento aqui do tipo DMSE, tá? Então, é um experimento que vocês conseguem fazer aí no espectrômetro de vocês, tá? Para fazer a parte de proteômica, e RNA-seq para transcriptômica, tá? E já adiantando, né, dando spoiler do resultado, eles detectaram 199 proteínas com aumento de regulação na neuroesferas infectadas com Zika vírus, tá? E 259 proteínas com diminuição de regulação. Então, veja a diferença, né, desse tipo de experimento com o experimento do artigo anterior, né? Nesse experimento, a gente está quantificando globalmente as proteínas. Então, a gente tem um conjunto todo de proteínas que a gente vê aumentado e um conjunto todo de proteína que a gente vê diminuído, né, no total dos nossos dados. E aí a gente consegue usar, né, esses conjuntos de proteína para análise de biologia de sistema. Então, a gente consegue, por exemplo, enriquecer as funções biológicas ao quais essas proteínas estão associadas. Então, aqui em verdinho, né, um exemplo onde o autor utiliza, então, aquelas 199 proteínas com regulação diminuída para enriquecer por função. E aí, olha que interessante, né? A gente vê aqui que essas proteínas estão envolvidas com enovelamento de proteína, estão envolvidas aqui, ó, com a regulação do desenvolvimento neuronal, tá? E aí, quando a gente olha aqui para as proteínas que têm um aumento da regulação, também essas proteínas estão sempre envolvidas aí com o desenvolvimento, né? Então, ó, ciclo celular, tá? Aqui, ó, a montagem do ribossomo, né? Então, ribossomos são proteínas envolvidas com enovelamento de proteína. Então, olha que legal, ribossomos ajudam a enovelar e essas proteínas estão desreguladas. E aqui a gente vê que tem outras proteínas também relacionadas com o enovelamento de proteína que estão down-reguladas, né? Com regulação diminuída. Então, esse tipo de experimento consegue fornecer para a gente informações acerca do mecanismo pelo qual o vírus está agindo, então, nas neuroesferas, né? Além disso, né, a gente consegue ainda, né, utilizando esses programas, né, de biologia de sistema, estudar as vias a quais essas proteínas estão envolvidas, né? Então, aqui em vermelhinho, o autor coloca as proteínas que têm um aumento de regulação, algumas em verdinhas aqui com diminuição de regulação, e todas essas proteínas estão dentro de uma mesma via, né? E aí os autores sugerem, né, que houve então uma inibição de CDK2, tá? Que causaria a interrupção do progresso celular, tá? Então,
na conclusão, né, o autor até sugere que, como a gente está tendo interrupção do ciclo celular, né, a gente poderia extrapolar, né, esses resultados para o desenvolvimento, né, neuronal de crianças infectadas por Zika, por exemplo, tá? Então, na conclusão aqui do artigo, né, o autor diz que identificou, né, muitas proteínas e vias celulares envolvidas com a modulação causada pelo Zika vírus nas neuroesferas provenientes de células humanas, tá? Então, apontando aqui mecanismos de ações do Zika vírus, tá? E aí ele resume aqui, né, algumas proteínas e vias, né? Como, por exemplo, o DDX6, que é uma proteína envolvida com processamento de RNA, DGCR8, com biogênese de microRNA, e assim por diante, né? Então, nesse segundo tipo de abordagem, a gente consegue, então, correlacionar duas condições diferentes, né? Então, a gente tem um controle e as neuroesferas infectadas, e aí a gente consegue, então, propor alguns mecanismos de ação de como o Zika vírus está agindo, né, para que a gente não tenha o desenvolvimento celular. O terceiro trabalho de aplicação que eu vou mostrar para vocês hoje é um pouquinho diferente. Ele combina tudo que a gente já falou, então ele vai fazer essa proteômica discovery, né, onde ele vai olhar para todas as proteínas e tentar identificar todas as proteínas, mas depois ele vai fazer esse tipo de quantificação aqui, tá? A quantificação absoluta target. Então, diferente daquela primeira quantificação, onde a gente colocou um padrão interno e quantificou todo mundo, aqui o autor vai selecionar algumas proteínas específicas, tá? A gente vai fazer curva de calibração e ter uma quantificação bem precisa dessas proteínas, tá? E aí a ideia desse artigo aqui é combinar a proteômica untarget, que é aquela que a gente vai identificar todas as proteínas, com a proteômica target, tá? Para tentar relacionar o prognóstico, tá, de alguns pacientes em câncer bucal, tá? Então, aqui, né, a premissa do artigo, né, diz que diferentes regiões de tumores do tipo OSCC, que são carcinoma de célula escamosas orais, possuem diferentes características moleculares, limitando sua classificação tradicional, tá? Então, o autor vai usar diferentes regiões de tumores de câncer de boca, tá? Vai fazer a proteômica, extrair as proteínas de diferentes regiões e fazer a proteômica de cada um deles, identificar essas proteínas, e aí ele vai escolher proteínas que são únicas de cada tipo de tumor, para então tentar fazer a quantificação em saliva e não mais no tumor. Então ele vai tentar ver se ele encontra essas proteínas em saliva, de maneira a tentar associar, então, o prognóstico do tipo de tumor com o material do paciente, tá? Então, vamos ver, né, o que ele fez aqui. Então, aqui tem algumas imagens, né, de tecidos de tumor, tá? Eu não consigo falar com propriedade sobre isso, tá? Talvez vocês consigam entender essas imagens melhor que eu, mas ele vai separar, basicamente, entre tumores mais internos, vamos dizer assim, né? E tumores mais invasivos. Eu não sei muito bem como traduzir, mas ele separa em 4 regiões aqui os tumores que ele vai analisar, tá? E aí ele usa a microdessecção a laser para extrair essas regiões diferentes, tá? E vai fazer a extração das proteínas, aqui já começa a ser minha área, e vai fazer a digestão, como a gente já viu hoje, né? Como é feito, e fazer a análise por nano-LCM e SMS para identificar as proteínas. Então, ele vai identificar as proteínas das 4 diferentes regiões, e aí ele vai trabalhar com as proteínas que não estão aqui nas intersecções, proteínas que são exclusivas de cada uma dessas regiões, tá? Ele vai escolher algumas dessas proteínas exclusivas de cada tipo de tumor aqui, tá? E aí ele vai fazer uma quantificação do tipo SRM, que é uma quantificação que vai ser focada para cada uma dessas proteínas. Aqui, cabe um parênteses, que o autor utilizou um instrumento do tipo tandem, um instrumento do tipo triplo quadrupolo, tá? Para essa segunda etapa do estudo. O instrumento que vocês têm aí é um QTOF, tá? Não dá para fazer
exatamente do jeito que é feito no instrumento do tipo Tandem, mas dá para fazer algo que é muito próximo ao que o autor fez aqui, e também dá para a gente fazer quantificações do tipo Target e utilizando o instrumento de vocês, tá? Então, eu achei esse artigo bem interessante porque vocês têm capacidade de fazer as duas coisas aí. Então, vocês conseguem fazer a investigação e depois fazer a quantificação Target também aí no mesmo instrumento. Aqui vocês têm uma vantagem, porque vocês têm o Nano para fazer essa parte da investigação, e depois, quando vocês forem fazer essa quantificação do tipo Target, provavelmente a gente vai utilizar o iClass, que é na escala UPLC, que é muito melhor para esse tipo de quantificação, tá? Então, vocês têm aí uma estrutura bem complexa para fazer uma investigação nessa mesma linha de pesquisa, nesse mesmo estilo, né? Vamos dizer assim. Então, aqui, o autor escolheu aqui as proteínas específicas, né, de cada tecido tumoral, e aí ele vai fazer essa quantificação agora em saliva, tá? Para tentar ver se essas proteínas correlacionam com o quadro do paciente. Então, aqui só mostrando, né, os peptídeos que ele selecionou de cada uma dessas proteínas, tá? Então, em uma corrida aqui de 40 minutos, ele consegue quantificar aqui todos esses peptídeos, tá? E aí aqui, como eu disse que é diferente, né? Para cada um desses peptídeos, ele vai ter uma curva de calibração para ele ter uma quantificação bem exata desses peptídeos e, por consequência, dessas proteínas, tá? Quando a gente está falando de quantificação do tipo target, a gente vai olhar individualmente para cada um dos peptídeos, tá? Não se assustem aqui com os cromatogramas, mas só para mostrar para vocês que a maneira de processar e visualizar os dados é um pouquinho diferente, tá? Então, aqui o autor utilizou o software Skyline. O Skyline é um software livre desenvolvido na Universidade de Washington, que a Waters patrocina, então ele é compatível com todos os dados que vocês obtiverem no Synapt, vocês podem utilizar tranquilamente para processar os dados de quantificação target, tá? E aí, né, no final, né, o autor, ele coloca aqui como conclusão, né, que essas quantificações por SRM das seguintes proteínas, né, então ele coloca aqui CSTB, LT4KH, PGK1, né, todas essas proteínas, mostraram que nos pacientes, tá, com metástase de linfodo, essas proteínas estavam todas com a regulação diminuída e que eles conseguiram associar de maneira significativa a metástase, tá, do linfodo com a regulação dessas proteínas. Então, a ideia do autor era utilizar isso em saliva, tá? Então, ele utilizou a quantificação em saliva e ele conseguiu, então, criar um quadro de proteínas que relaciona com o quadro do paciente, né? O prognóstico do paciente. Essas eram as 3 principais aplicações que eu tinha para mostrar para vocês. Eu coloquei 2 coisinhas extras, tá? Eu prometo que eu estou terminando, porque já está todo mundo com fome. Então, eu coloquei aqui algumas outras abordagens, tá? Então, aqui, por exemplo, a combinação de coimunoprecipitação com MS. Então, lembra que eu falei lá no começo das estruturas, dos complexos proteicos, de interação de proteína? Então, essa é uma abordagem bem conhecida em biologia molecular que a gente consegue acoplar com espectrometria de massas para descobrir parceiros de interação. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um lisado de célula, a gente está interessado em ver os parceiros de interação da proteína X. Então, eu vou pegar um anticorpo e mobilizar um anticorpo que reconheça a proteína X, tá? Em uma BID, pode ser uma BID magnética, uma BID que precipite. E aí eu vou pescar o meu complexo proteico, porque o anticorpo interage com a proteína X e vai puxar junto aqui as proteínas que interagem com a proteína X. E aí, no final, eu posso digerir, né, essa misturinha de proteínas e identificar os parceiros, utilizando, então, o espectrômetro de massas, tá? Então, aqui, não vou entrar em detalhes do artigo, tá? Mas o autor utilizou, por exemplo, uma imunoprecipitação acoplado à espectrometria de massas para definir, então, o interactoma, tá, dessa proteína TET1, tá? Então, aqui o interactoma que ele conseguiu fazendo esse tipo de abordagem, tá? E, por último, tá, uma outra abordagem é a troca de hidrogênio e deutério. Essa é uma abordagem bem voltada para a parte da estrutura e dinâmica da proteína, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma proteína em seu estado nativo, então a gente está falando de proteína purificada, tá?
Essa proteína a gente mergulha num tampão de deutério, e aí os deutérios da superfície dessa proteína, os hidrogênios, né, da superfície dessa proteína trocam por deutério. E se a gente lembrar lá da química geral, o deutério é mais pesado que hidrogênio, então a gente consegue medir essa massa por espectrometria de massas. Agora imagina a seguinte situação, onde a gente tem uma proteína ligada a um ligante, pode ser uma molécula pequena ou uma outra proteína. E a gente mergulha esse complexo nesse tampão de deutério. Vocês concordam comigo que o que está aqui nessa interface não está exposto ao solvente? O que está aqui no meio não vai trocar por deutério. Então, eu consigo ver no massas o que trocou e o que não trocou. E o que não trocou é minha região de interação. Então, eu consigo tirar daqui informações como, por exemplo, interação entre proteína e droga, tá? Só um artigo, vou falar bem rapidinho. A proteína BCR-ABL, por exemplo, é uma proteína que é alvo de tratamento em leucemia, tá? Só que alguns pacientes têm resistência a alguns tratamentos. E sabe-se que a resistência desses pacientes é porque essa proteína tem essa mutação aqui, tá? Ela tem um ácido trocado por uma leucina. Então, o que o autor desse artigo fez? Ele pegou e fez o experimento de hidrogênio deutério dessa proteína ligada na droga, e da mesma proteína, só que agora com a mutação, que é a proteína que os pacientes que têm resistência ao tratamento têm, também ligada com a mesma droga. E aí, quando ele faz esses experimentos de hidrogênio deutério, ele vê que a proteína que tem essa mutação, ela tem aqui, nessas regiões marcadinhas aqui em rosinha, em amarelinho, uma mudança de conformação na estrutura. E aí, aqui onde é o sítio, onde se liga a droga, ele vê que na proteína mutada, esse sítio está mais fechadinho, e aí a droga não consegue se ligar. E por isso que esses pacientes têm resistência ao tratamento. Então, essa é uma outra abordagem, aqui é uma abordagem bem diferente da proteômica convencional, então a gente está falando de estrutura de proteína, mas é uma abordagem também que a gente poderia pensar em fazer em algum momento, quando vocês tiverem interesse em olhar para as estruturas, tá? Falei bastante. De maneira resumida, eu tentei trazer aqui vários exemplos, né, para mostrar para vocês o potencial, né, tudo que vocês conseguem fazer, e dá para fazer muito mais, vocês têm uma super máquina aí na mão de vocês, tá? E então eu fico à disposição, se vocês tiverem pergunta sobre o seminário, sobre qualquer outra coisa da técnica, sobre a máquina que vai ser instalada, pode ser agora, também fiquem com o meu contato, caso vocês tenham dúvidas, tá? Muito obrigada pela atenção de todos. Excelente, Mário, excelente. Excelente overview. Bom, fiquei preocupado com sua respiração. Você fez... Eu falo rápido. Mas foi maravilhoso, maravilhoso. Realmente, você pegou desde o princípio básico, né? E as aplicações que você demonstrou é excelente. Eu já estava até olhando algumas aplicações, né? O primeiro trabalho que você fez, a gente tem um grupo, né? Não sei se o Álvaro está aqui assistindo. O Álvaro é da cirurgia lá do HC, né? Um dos excelentes cirurgiões que nós temos. Ele trabalha com cirurgia bariátrica, né? Uhum. E um dos primeiros trabalhos no LICA, né, que a gente fez com proteômica, né, já faz algum tempo, né, usando a velha, né, 2D, né, e foi pede emprestado aqui usando um espectro ali, lá, foi a gente identificar, né, que alguns pacientes, né, que depois submetidos à cirurgia bariátrica, né, algumas proteínas, principalmente relacionadas a câncer, desapareciam, diminuíram. Não regulei. Muito interessante. Então, essa é uma área que, quando eu falei que chegar a máquina, ele vai estudar para valer, entendeu? E é bem possível, né, que a mudança que ocorre no organismo, ela parece que, em alguma maneira, ele regula o nosso organismo, talvez até inibindo um surgimento de câncer. É um trabalho muito interessante, e o espectrômetro, isso que você mostrou, se encaixa perfeitamente mesmo, né? E você falou em coincidência, eu vi duas coincidências. O primeiro paper que você mostrou, eu vi que tem um trabalho realizado em Braunschweig. Né? Braunschweig, eu fiz o meu pós-doc lá, né? Há muito tempo. Tanto é que... Juro que eu não sabia. Pois é, uma coincidência maravilhosa. Só que, na época que eu fiz, o nome era outro, né? Era o Centro de Biotecnologia da Alemanha. Hoje é outro centro, né? Que quem fez foi o Henrique, eu não sei se o Henrique está aqui, o Henrique Castelletto, trabalha conosco no LICA, né? A gente passou um tempo lá na bioinformática, lá em Braunschweig também.
Se ele estiver vendo, viu, Henrique? Pois é, veio a coincidência. Bom, e o segundo prêmio é com o Tanuri, né? Com um grande amigo lá do Rio de Janeiro, né? Você mostrou um trabalho maravilhoso, né? Então, o Tanuri trabalha com virologia, né? O Tanuri nos ajudou muito. A gente, no início do século, trabalhou com uma vacina, a gente desenvolveu uma vacina junto com a Universidade de Paris para o HIV, uma vacina terapêutica, né? E o Tanuri depois começou a trabalhar conosco, né? Então, passou uma época, né, trabalhando junto com Luiz Cláudio Arraes, né, que foi um pesquisador que trabalhou nisso. Então, você juntou várias coincidências, né? E apesar do tema, né, eu acho que foi extraordinário, viu, Mário? Muito bom mesmo, né? E você vê realmente o potencial da máquina que estamos discutindo, se você associa, né, o uso da metabolômica com a proteômica, você tem um overview enorme da célula, né? E aí você pode pensar, eu gostei muito que você mostrou uma droga natural, né? Ou seja, né, talvez a gente comece a pensar realmente em terapêutica, né, em relação a isso, né? E você vê, realmente, você mostrou ferramentas que com o vírus do Covid, né, que agora não sei mais se é o 19 ou se é o 20, né, o 22, modelo 23, né? Quer dizer, tá tantas mudanças, e mudanças proteicas, inclusive, né? Tá certo, né? Que a gente talvez possa, né, visualizar alguma dessas alterações e estudar a parte de interação, né, dessas proteínas, né? Que você vê que a chave para as coisas é essa associação, e você mostrou, né, essa aplicação aí usando deutério maravilhosamente bem. Eu realmente fiquei muito feliz, né? Eu não sei se tem questões, né? Mas eu fico preocupado com o tempo, né? Você colocou aqui, né? Assim como a gente fez com o Michael, né? Pediu, né, para que as pessoas escrevessem, né? Entendeu? Porque aí teria mais oportunidade, né, de ter mais, né, de trabalhar mais próximo. Mas eu já convido todos, né, né, nas próximas semanas. Eu acredito que, né, daqui a 1 ou 2 semanas você vai estar lá no LICA, né, com um tempo maior, né? Então já convido aqueles que têm dúvida que escreva as suas questões, tá certo, né? Para que possa, né, numa fase posterior, né, tirar essas dúvidas. Realmente é uma máquina fantástica, é uma tecnologia maravilhosa. Na verdade, ela abre, né? Ela abre assim, uma quantidade de informação maravilhosa, né? Eu até brinco no laboratório que eu falo isso, que a proteômica metabolômica a gente faz engenharia reversa, né? Você faz ver a proteína, ver de onde é que ela vem. Não, você começa pelo metabólico, depois vai para a proteína, né? Aí depois você vai para o genoma, né? Entendeu? Você reverte, né? Aí eu digo, no futuro a gente usa CRISPR, né, para começar a fazer esses controles celulares, né? Entendeu? Para ver o que acontece, né? Entendeu? Legal. Então, é realmente maravilhoso, né? Eu realmente fico muito contente. Muito bom mesmo. O senhor perguntou, doutor Zé Luiz, primeiro pelas perguntas, depois eu vou fazer um outro comentário rápido, mas eu não sei se a Jane recebeu alguma aí diretamente, alguém mandou para ela, né? No chat só tem no chat comentário uma. aqui. Isso que eu ia falar. Quiser passar, Jane, aí, ó. Pronto, isso. Tá. Ô, Mari, o Felipe perguntou, né, agradeceu aí, falou excelente apresentação. Ele gostaria de saber como devemos armazenar o tecido para posterior análise, por exemplo, fragmentos de tecido muscular. Se você poderia dar uma dica aí. Sim, eu acho que em geral, se vocês utilizarem menos 80 para armazenamento, não, provavelmente ele vai ficar bastante estável. Lógico que tem algumas exceções de amostra, e cada caso é caso, mas a maioria dos tecidos fica bem no menos 80. E aí tem algumas diferenças. Se vocês já fizerem a extração da proteína, tá? Aí eu recomendo ir até o final, até a digestão, e congelar os peptídeos e não as proteínas, que os peptídeos costumam ser mais estáveis, tá? Mas se quiser conservar o tecido inteiro, menos 80. E tem bastante gente que pergunta também, porque às vezes vem da imunocitoquímica, coisas do tipo. Se você fixou o tecido, por exemplo, com formaldeído, coisas do tipo, quando você for fazer esse tipo de experimento, separa um pouquinho antes da fixação, porque essa fixação modifica as proteínas e atrapalha depois a análise da proteômica, tá? Então, esse é um outro detalhe. Mas, em geral, menos 80 dá conta de conservar aí o tecido. Maravilha. Bom, menos 80, né, surgiu muito, né? Eu acho que as pessoas não vão ter muita dificuldade, né? Eu acho, né, de usar menos 80. Depois, com a pandemia, mais menos 80 apareceram.
até mesmo, né, quando houve aquelas possibilidades, né, no passado, né, da vacina, né, de a gente ter que conservar a vacina, né, da Pfizer em -80, né, até cidade pequena comprou -80, né, quer dizer, algo que era tão difícil hoje tornou-se um pouco mais fácil, né, o que é muito legal, né, entendeu? Né? Mas, Mari, mais uma vez, eu não sei se o Márcio quer fazer um comentário, Márcio. Não sei se é que por causa do tempo, né, doutor Zé Luiz, que o senhor tem que cortar e começaram a aparecer as perguntas aqui, pessoal. Agora foi, né? Colocaram mais uma aqui, né? Mais uma, né? Mais uma aqui sobre o soro, né? No caso, soroplasma, mas enfim, não sei o horário, né? Enfim, para a gente não extrapolar o horário que. Não, mas vamos mais essa, né, Pé? Vamos mais essa. Né, Pé? Então, tá bom, Jane, se quiser passar aí, Jane, à vontade. Que isso, obrigada. Então, no caso do soroplasma, Mari, precisa colocar inibidor de protease? Precisa. Aliás, toda vez que for fazer extração de proteína de algum tecido, né? Então, no caso, o plasma é um tecido também, né? Então, sempre coloca inibidor de protease. Né? Precisa sim. Na hora da digestão. Na hora da extração, né? Antes da digestão. Legal. Boa. Então, legal. Doutora Thaisa respondeu. A doutor Felipe também, acho que a gente conseguiu responder também, legal. E como a gente já comentou, né? Qualquer outra, encaminhar para a Jane, doutor Zé Luiz, para a Mariana, né, que está compartilhando aí o contato dela, enfim. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor acha que eu estava exagerando sobre a capacidade da doutora Mariana, da Mari. Exagerando nada. Rapaz, ela é extraordinária, não? Maravilhosa, entendeu? Essas palavras. E a aula foi extraordinária, né? Extraordinária, entendeu? Você prende, né? Ela consegue prender a atenção do início até o fim. Isso é muito bom. Os exemplos, né? É uma coisa com a outra, né? Você não tem aquela pausa. E você viu que a internet fez até uma brincadeira com você e não perdeu-se nada. Pegou uma peça a internet. Entendeu? Às vezes ocorre isso, né? Para provar a sua capacidade, né? Então foi realmente maravilhoso. É isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e vai ser um prazer estar aí com vocês também pessoalmente. Sensacional. Acho que é isso. Só agradecer mais uma vez essa oportunidade, estar junto com o senhor, com o grupo todo. Enfim, é sempre muito bom para a gente falar sobre ciência, falar sobre proteômica. Então, acho que é algo que a Horta está tão envolvida há tanto tempo, né? A gente gosta muito, né, dessas oportunidades, né, Mari, Jane? Enfim, é algo que né, nos deixa muito feliz. Então, só agradecer mais uma vez aí. E gostei muito da ideia para não vai acabar aqui, não vai ser o segundo e último, não. Vamos montar esse simpósio, sim, com os resultados. Vamos pensar em aplicações no futuro. Vamos conversar, né? Como eu comentei, eu estaria em Recife aí, provavelmente em maio. Então, a gente... E vamos sentar e vamos conversar sobre os próximos passos, né? Para a gente continuar esse bate-papo aí científico sensacional. E excelente. Continue contando com a gente. Muito obrigado. Essa parceria é extraordinária, né? Como você falou, foi um sonho. O Rodrigo, espero que esteja aqui nos escutando, né? O Rodrigo, um amigo de muito, muito tempo, se você estiver achando, é mais de 2 anos, né? Expanda isso aí, né? Já temos trabalho juntos e tudo mais, né? E o Rodrigo vem dando um suporte para a gente maravilhoso, né? A Manuel também, né? Da empresa aqui do Nordeste. Eu acho que isso é muito legal, né? E eu acho que esse trabalho, né, de participação, né, de parceria, eu acho que é uma coisa muito importante. Esse simpósio, né, eu acho que esse seminário, Márcio e Mari e Jane, é muito legal, porque as pessoas começam a acreditar que é possível fazer, né? Às vezes a gente vê no paper e acha que a gente só consegue ler o paper que é feito lá fora, né? Entendeu? Né? Aqui a gente não consegue fazer nada disso, que na verdade não é verdade, né? Então as pessoas começam a ganhar realmente aquela credibilidade. Rapaz, é possível. Rapaz, eu acho que tem a resposta. E muitas vezes você tem um problema grande que você está com a resposta na sua bancada, né? Basta fazer um experimento, né? Então eu acho que esse simpósio, né, vai mostrar para a galera que é possível fazer ciência de qualidade, né? A gente usar recursos de qualidade e essa parceria, né, entre as universidades, né, e a UOPES, eu acho que é grandiosa, né? A tendência realmente é de crescer, é uma ferramenta assim, que vai ter um apoio na parte clínica fantástica, né? Entendeu?
né? Eu acho que é muito bom. E nesse momento que o mundo está precisando disso, né, Mário? Está precisando, né? As doenças estão surgindo, algumas que a gente nem sabe, entendeu, para onde vai, né? As técnicas tradicionais, né, tirando espectrometria, demoram um certo tempo, o custo é muito mais elevado e você fica nas dúvidas, né? E eu acho que a espectro talvez não tenha todas as respostas, mas vai mostrar o caminho, né? Então isso para a gente é muito importante, né? Inclusive não só para a bioquímica básica, fisiologia, mas para a toxicologia, como você mostrou, e para a aplicação clínica, eu acho que é extraordinário, né? Então, Márcio, mais uma vez, muito obrigado, né? Jane, aí você no background fantástica, né? Sempre, como sempre, extremamente Imagina, a gente eficiente. está à disposição, viu? Muito obrigado. E Mário, mais uma vez, né? Eu já sabia do seu currículo, viu? Antes, né? O pessoal me falava mesmo. E foi um pouquinho mais, viu, Márcio? Ela fez um pouquinho bem mais, entendendo o que você falou. Entendeu? Muito obrigado, gente. Boa noite, espero que você tenha aproveitado, né? E em breve vai estar na página do Lica também essa apresentação, né? E vamos usar a máquina e vamos fazer ciência de qualidade e ajudar o nosso povo. Vamos em frente. Muito obrigado. Perfeito, mestre. Boa noite a todos aí. Boa noite, gente. Pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.